Bom, boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado à organização do Dev Day. Eu estou vendo aqui um monte de gente sentada no chão. Desculpa por isso, pessoal, apesar que... Puta, legal. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Meu nome é Plínio Balduino. Eu vou falar para vocês sobre conceitos que talvez alguns de vocês não conheçam sobre JavaScript. É uma palestra mais básica, mas vale a pena bater em alguns pontos. Algumas coisas vocês já conhecem, mas passam por cima. Eu sou autor desse livro, lançado pela Casa do Código. Se vocês entrarem lá, www.casadocódigo.com.br, vocês podem adquirir esse livro e mais outros tantos títulos excelentes. Aqui eu trato basicamente dou uma pincelada em JavaScript, falo muito de jQuery. Nessa palestra aqui a gente não vai entrar muito em jQuery, mas eu sou da opinião de que não adianta você querer programar em jQuery, como algumas pessoas dizem, sem conhecer os fundamentos do JavaScript. Não adianta você querer cair para um Node, querer cair para qualquer coisa que use JavaScript sem antes conhecer os fundamentos da linguagem. Assim como não existe quem programa em Rails, a pessoa usa Rails programando em Ruby. A pessoa usa jQuery programando em JavaScript. Muitas pessoas falam, CoffeeScript, TypeScript, ClojureScript. Aprendam primeiro JavaScript. JavaScript está em todo lugar, você programa em PHP, C#, ASP.NET MVC, Rails, Python, o que for, você, cedo ou tarde, vai cair no JavaScript. Esse aqui é o Brendan Eich, criador do JavaScript, segurando meu livro em Fortaleza. Tem até uma dedicatória bacana no livro para ele, eu não sei nem se ele abriu para ler, mas é um cara muito simpático. Eu mandei um e-mail com algumas questões conceituais sobre o JavaScript para ele, ele respondeu tranquilamente. Ele desenvolveu o JavaScript trabalhando na Mozilla, até hoje ele é CTO na Mozilla. Ele diz a lenda que ele desenvolveu em 10 dias. Na época chamava-se... por isso que tem umas pontas soltas ali, mas nas palavras dele, se não fosse eu, teria sido pior. Acredito. Alguns erros conceituais. O JavaScript inicialmente foi chamado de Mocha Script, porque mocha é um tipo de café. Java também é um tipo de café. Por questões de mercado, de marketing, a Mozilla queria alguma coisa que fosse parecida com Java, mas não fosse Java, porque vende. O Java se tem a cara que o Java tem hoje, porque parece com C++, C++, e não porque é o melhor jeito de fazer. Mercadologicamente é o jeito que eles encontraram para tornar a coisa mais vendável. Isso gera algumas concepções incorretas. A primeira delas é que JavaScript não é Java. Existe até uma brincadeira que JavaScript está para Java, assim como hamster está para ham, que é presunto. Então não parece, tem aquela carinha, você tem uma classe date lá dentro, que por acaso parece a classe date do Java. Você tem uma classe math de matemática dentro de JavaScript. Não é nem a classe, é um namespace que por acaso parece o pacote de matemática do Java, mas não é Java, não tem absolutamente nada a ver. Eu ainda escuto, em 2013, algumas pessoas falando que JavaScript é uma linguagem de brinquedo. É uma linguagem que não é para você fazer coisa séria, é para você fazer brincadeira. Não é. JavaScript é uma linguagem séria. Para quem trabalha com web, front-end especificamente, é uma linguagem onipresente. Se você trabalha com ASP, com PHP, com Python, com o diabo que for, você vai cair no JavaScript. Você tem que conhecer JavaScript. Se você trabalha no server-side, ainda tem como você fugir um pouco, mas dependendo da empresa, você de novo vai cair no JavaScript. E não é uma linguagem somente para a web. Como eu falei, você tem o Node, que dá para você construir aplicações inteiras de servidor usando JavaScript.
Você tem o DynJS, que é uma implementação de engine JavaScript que roda sobre a máquina virtual do Java. Eu tive o prazer de participar no começo do desenvolvimento do DynJS, feito por um brasileiro lá de São Paulo, chamado Douglas Campos, agora foi encampado pela Red Hat. Você tem o QMX. Você tem o Rhino, você tem engine JavaScript escrito em JavaScript, engine JavaScript escrito em Ruby, tem para todo mundo. Então, tem uns aparelhinhos da Vivo Telefônica, eu não sei se ela chega aqui em Minas, um set-top box para você assistir televisão por assinatura. Internamente, ele é programado em JavaScript. Foi até o motivo de eu não ter querido ir para lá, porque o hardware é muito limitado de memória, dá uns probleminhas. Algumas regrinhas básicas, pessoal. Toda vez que você for declarar uma variável no JavaScript, use var. Var não é opcional. Por quê, pessoal? Se você declarar x igual a 0 sem o var, automaticamente ele vai jogar no maior escopo possível. Se for num browser, ele vai jogar dentro da classe do objeto window. Por que isso é ruim? Se você está usando um x dentro de um for, esse for está dentro de uma função, esse bloquinho do for tem o seu próprio escopo. Ele vai procurar dentro do escopo do for. Não está. Ele vai procurar dentro do escopo da função. Não está. Ele vai procurar dentro do escopo do namespace. Não está. Ele vai procurar dentro do escopo do window, que tem mais toneladas. Toda a linguagem está dentro desse escopo global. Você vai perder tempo. Se sua aplicação crescer, isso aqui vai virar uma carroça. Use o var. Você declarou o var dentro do forzinho, ele começou aqui, morreu aqui, o x não existe mais. Todo mundo feliz, você não suja a gaveta do vizinho, tudo certinho. Ponto e vírgula pode ser opcional. Existem textos e textos, flame wars e brigas. Quando eu uso ponto e vírgula? O tempo todo. Mas se eu tirar funciona. Legal, bom para você. Use. Porque senão depois na hora de minificar vai ser uma... Mas essa. Quando você minifica um script, você pega essa ferramenta remove todos os espaços em branco, comentário, ele transforma o arquivo, o seu código grande, numa coisa muitas vezes ilegível e pequena. Se você deixou de usar ponto e vírgula num lugar que deveria, você vai ter problemas. Aqui, o JavaScript, até por ter sido feito em 10 dias, meio na pressa, ele tem um operador igual, ele tem um operador igual, igual, e tem um operador que são 3 iguais. Pessoal, esquece igual, igual. É igual para atribuição e 3 iguais para comparação. Mas o igual, igual funciona. Funciona bom para você, de novo. Não use. O igual, igual funciona. A definição dele é valor A é similar ao valor B. Valor A é quase igual ao valor B. Ele ignora tipos, ele ignora uma série de coisas. A ponto de, se você colocar abre e fecha colchetes igual, igual a 0, ele retorna verdadeiro para você. 3 iguais ele vai dizer, é igual ou não é igual? É exatamente igual, ele considera tipos. String é diferente de numérico. O próprio Brendan Eich assume que foi um erro colocar isso aqui, mas existe uma regra chamada Don't Break the Web. O que você botou na web, você não tira para não quebrar a compatibilidade. Então, isso vai continuar ad infinitum, mas esqueça. Usa igual, igual e not igual. Desculpa, 3 iguais e not igual, igual. Legal? E eu vejo muita gente falando, usa coffee, usa isso, usa aquilo, JavaScript é uma merda. Olha, o bom marceneiro não critica as ferramentas. Aprenda a usar, principalmente aprenda os pontos negativos do JavaScript, aprenda os pontos ruins. Isso aqui é negativo, isso é ruim. Se você somar array vazio mais 1, ele retorna 1 para você. Ele deveria retornar um erro de typecast.
Você conhecendo as partes ruins, você consegue trabalhar somente nas partes boas. O Douglas Crockford lançou um livro muito bom chamado JavaScript The Good Parts, as partes boas de JavaScript. Eu gostaria que alguém escrevesse JavaScript The Bad Parts. Não para esculachar o JavaScript, nada disso, mas você sabendo o que não funciona e o que funciona capenga, você vai evitar, você vai trabalhar do jeito certo. Legal? O JavaScript, basicamente, é a junção. É baseado em Java por questões mercadológicas, pura e simplesmente. Ele tem aquela sintaxe C-like, Java-like. Ele é muito baseado fortemente em Scheme. Quem aqui já ouviu falar em Scheme? Quem aqui já ouviu falar em Lisp? O Scheme nada mais é do que um dialeto Lisp, usado para aprendizado, basicamente. Recomendo. E o JavaScript guarda muitas semelhanças com o Scheme. Inclusive, para aprender Scheme, eu tive que aprender JavaScript primeiro. Alguns exemplos, você faz o código JavaScript, o código Scheme, você aprende muito, você entende muito mais facilmente. E foi baseado também numa linguagem que eu particularmente nunca mexi, chamada Self, que é um dialeto de Smalltalk. Quem aqui já ouviu falar em Smalltalk? O Smalltalk é o pai do Ruby, é o pai do Objective-C, é o pai do Java. Muita gente que escreveu as ferramentas do Java, muita gente que participou do início do Java, veio do Smalltalk. Então você tem várias similaridades. Por definição, o JavaScript é uma linguagem dinâmica. Significa, ela não faz verificação de tipos em tempo de compilação. Tem gente que acha isso bom, tem gente que acha isso ruim. Para o que a gente precisa, vamos considerar que é bom. A gente pode passar aqui uma tarde inteira discutindo se tipagem estática é melhor, se cada caso é um caso. Aprenda a usar a ferramenta, aprenda onde ela não se aplica. Seja feliz. É uma linguagem orientada a objetos, todo mundo aqui está confortável com que orientação a objetos, certo? É uma linguagem baseada em protótipos. Alguém já ouviu falar em baseado em protótipos? Pois é. Eu vou explicar o que é, fique tranquilo. E é uma linguagem funcional também. O Luiz falou ali, deu uma apresentação sobre modelagem com linguagens funcionais, muito bacana. E essa carga funcional é justamente a herança que recebe do Scheme. Vamos lá, vamos explicar. Eu tinha que ter feito a letrinha saltar assim, mas vocês não ligam, né? Tá dando para ler direitinho aí do fundo? Tá, então tá bom. Vamos lá. Ela é dinâmica da mesma forma que o Ruby. Olha só. var de x igual a 1, var de y. Você perceba que aqui eu não declarei tipo nenhum. Olha ali embaixo, eu dei um eval de uma string. Ele vai pular uma caixinha de texto escrito meh. Funciona, legal. Orientação a objetos, olha que legal. O objeto, na verdade, no JavaScript é uma função. Você não tem o conceito de classes no JavaScript. Esse aqui eu estou definindo um tipo cachorro no JavaScript. Perceba, function dog, aqui eu criei um método chamado bark, latir, bar, blá, 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 tranquilo. Não lembra Java? Olha aí em Java como é que fica. Muito parecido. Só que ao invés de classe, eu declaro como function. Inventaram o Dart, inventaram o CoffeeScript, que bota classe no JavaScript. JavaScript não precisa de classes. JavaScript é orientado a objetos, não é orientado a classes. Baseado em protótipo. Prototipação nada mais é do que uma forma de você implementar orientação a objetos. Ao invés da gente trabalhar com herança, pura e simplesmente, da forma como o Java trabalha, como o Ruby, como o Python, como o C++, classe A herda de classe B. No nosso caso aqui nós temos peixe herda de animal. Peixe é um animal. Cachorro é um animal. Com JavaScript a gente resolve isso usando prototipação. Ao invés da gente usar aquele palavra-chave inherited, ou então extends, ou então botar aquele 2 pontos do C Sharp, a gente diz que o protótipo de cachorro é
um novo animal. Perceba que quando você escreve aqui novo animal, você está gerando um objeto. Então você não está dizendo uma classe cachorro herda de uma classe animal. Não, você está dizendo o objeto cachorro herda de um objeto animal. Estamos falando realmente de orientação a objetos. Há algum tempo atrás eu falei que Java era baseado em classes, era orientado a classes, não orientado a objetos. Eu criei uma dor de cabeça, criei uma discussão. Mas se vocês mexerem um pouquinho com Smalltalk, com Ruby, mesmo com Objective-C, com o modo como o JavaScript lida com herança, vocês vão começar a entender essa sacada de que você não precisa de classes para ter objetos. Prototipação também permite que a gente crie mixing. Quem aqui já mexeu com Ruby? Pois é. Quem aqui já mexeu com C++? Ou já viu alguma vez na vida? Ou Python? C++ e Python permitem algo chamado herança múltipla. Eu particularmente não gosto. Mas eles têm lá, usam, funcionam, legal. Não critique a ferramenta, aprenda onde não se aplica e faça do jeito que for mais correto. Herança múltipla é o seguinte, vamos imaginar que você tem um peixe. Peixe, a gente não falou que peixe é um animal? Então uma classe peixe, o objeto peixe, herda de um animal. Aqui eu criei uma outra classe, um outro objeto, chamado bolhas. Eu vou dizer que o peixe faz bolhas. Então o peixe, sei lá, um bolhador, não sei como é que chama o bicho que faz bolha. Então eu quero que o peixe também herde o comportamento de bolha. Aí entra a herança múltipla. Você herda de uma classe e herda de outra ao mesmo tempo. Isso leva a uma série de problemas, que se você não conhecer muito bem como o compilador está trabalhando, como a linguagem foi definida, você vai ter dor de cabeça. O JavaScript não permite que você faça herança múltipla, então você usa algo chamado mixing. Mixing o que é? Você pega esse comportamento e injeta no seu objeto. O Ruby, por exemplo, faz isso o tempo todo. Então como que faz? Tem esse código aqui, ele é muito simples, eu pego basicamente, eu recebo aqui um objeto, um tipo como parâmetro, eu crio um objeto desse tipo, vou em cada uma das propriedades do peixe e verifico, o peixe já tem uma propriedade que existe no bolhas? Não, então eu vou adicionar. Se ele tiver, você pode alterar isso. Se ele tiver, eu decidi que você vai usar então o método do peixe, não vai usar o método da bolha. Esse código fui eu que escrevi, pessoal. Vocês podem muito bem alterar do jeito que vocês quiserem. Ah, eu quero fazer então, quando eu fizer um mixing, eu quero que ele sobrescreva. Tá? O gosto de vocês. Isso aqui não é nativo do JavaScript. JavaScript é uma linguagem tão flexível que permite que você altere o comportamento da linguagem para fazer esse tipo de coisa. Então o que eu fiz aqui? Peixe inclui bolhas. O peixe, que é um animal, também agora inclui bolhas. Se você fizer aqui um fish.bubble, ele vai soltar bolinhas. E eu queria entender porque eu saí do meu controle remoto aqui, mas tudo bem. Até aqui tá legal, pessoal? Então, olha só, a gente já sabe fazer herança, a gente sabe herdar comportamentos no JavaScript, e agora você sabe fazer herança múltipla. Você pode enfiar quantos objetos você quiser dentro do comportamento do seu objeto, só fazendo isso aqui. Funcional, essa aqui é a minha parte preferida do JavaScript. Segundo Douglas Crockford, esse mesmo cara que escreveu o JavaScript The Good Parts, e é o cara também que cunhou o termo JSON. Nós tivemos uma palestra sobre JSON agora há pouco, que é notação de objetos JavaScript. É um JavaScript convertido, é o objeto JavaScript convertido para texto, basicamente. E ele disse, JavaScript é Lisp em pele de C. Então ele tem aquela sintaxe do C, que foi herdada do Java, mas internamente ele tem muito do Scheme, como eu falei. Vamos lá.
Quem aqui já ouviu falar em High Order Functions? High Order Functions, um termo assustador. Vocês jogam isso aqui na Wikipedia, ele vai trazer para você um monte de letra grega, ele vai trazer um lambda e não sei o que tem, lambda de pontinho, ele vai levar para lambda cálculos. Você vai ter que saber que o Alan Turing, lá em 1930, estudou... Não. High Order Function é uma função que recebe outra função como parâmetro. Ou então, uma função que retorna uma função como resultado. Nada impede da função receber uma função e cuspir outra de volta. É uma High Order Function. Então, quando você tem isso, você trata funções como cidadão de primeira classe. É um clichê que eu detesto, esse termo. O que é cidadão de primeira classe? Você trata a função assim como você trata um número, assim como você trata um texto, assim como você trata um boolean. O que isso implica? Eu posso pegar uma função e jogar dentro de uma variável e executar essa variável a qualquer momento. Tudo isso, High Order Function, é tudo isso que eu falei. Você pode passar a função sem executar como parâmetro, ela vai ser executada a hora que você quiser, ou então você pode devolver uma função como resultado. Aqui tem o código em Scheme que eu falei, isso aqui tem cara de Lisp, né? Aí você fala, credo, né? Que feio. Olha lá, o mesmo código em JavaScript. Se vocês perceberem, é uma coisa de 1 para 1. Aqui eu defino uma função chamada calculate, eu defino uma função chamada soma, uma função chamada multiplicação. E dou calculate, soma 2 e 3, ele volta 5. Calculate, multiplicação 2 e 3, ele volta 6. No JavaScript é a mesma coisa. Cria uma função calculate, cria uma função soma, uma função multiplicação. Calculate de soma 2. Perceba que aqui eu estou passando a função, o nome da função como parâmetro. Isso é High Order Function. Tudo isso. Viu como é simples? Quem aqui já ouviu falar ou já usou jQuery? Pois é, jQuery usa isso o tempo todo. Quando você cria um evento, o que você está fazendo? O callback, que eles chamam. O callback nada mais é do que uma função que você está passando para dentro do parâmetro. Para dentro do evento, desculpa. Aqui a gente está usando funções anônimas. Se você criar uma função Joãozinho, function Joãozinho recebe AB como parâmetro, o escambau. Aqui você pode passar Joãozinho. Ele vem. Tranquilo, pessoal? Currying. Para quem já mexeu com Haskell, currying é uma coisa tão natural que fica até difícil explicar em outras linguagens. Basicamente, currying, você recebe 2 parâmetros e retorna uma função que resolve o primeiro e recebe um segundo parâmetro. Confuso, né? Deixa eu explicar que é mais fácil. Olha só, eu tenho uma função chamada hey. Podia ser saudação. Ei, bom dia, João. Perceba que estou passando aqui 2 parâmetros. Ei, bom dia, vírgula, José. Ei, bom dia, vírgula, Nicolás. Isso aqui é daquela piadinha. João, beija minha mão. José, beija meu pé. Nicolau, pega uma água para mim. Vocês já ouviram falar em dry? Don't repeat yourself. Vocês concordam comigo que aqui eu estou repetindo o código? Hey, bom dia. Hey, bom dia. Hey, bom dia. Se vocês tiverem um código grande, uma aplicação mais extensa, isso aqui vira um saco. Como é que a gente pode resolver isso? Olha só, eu tenho a mesma função hey que recebe simplesmente um texto. E ela retorna para mim uma função que retorna um nome. Aqui dentro, pessoal, olha só. A variável texto existe, a variável nome também existe. Esse fato da variável existir, mesmo depois que você retornou, uma vez que retorna, isso aqui, essa função rei já não existe mais. Só que quando você criou essa função de dentro, é como se ela lembrasse do contexto em que ela foi criada. Então todas as variáveis que existiam no contexto, no escopo em que ela foi criada, vão continuar dentro dela, na memória. Isso a gente chama closure. Ah, Java 8 vai ter suporte a closure. Java 8 vai ter suporte a lambda. Pessoal, JavaScript já tem isso aqui desde 95. A gente aqui não sabia. O que é closure?
Olha só, essa função, esse bom dia, na verdade é uma função. Função de quê? Que recebe um nome, imprime no console, texto, vírgula, nome. O fato desse texto estar aqui dentro, memorizado, chama-se closure. Olha o que virou. Ei, bom dia. Então vou escrever simplesmente, bom dia, João. O que ele vai imprimir no console? No console. Bom dia, vírgula, João. Bom dia, vírgula, exatamente o que aquela função repetitiva lá atrás fazia. Só concorda que assim ficou bem mais limpo? Isso aqui é um jeito muito bacana também. Como ele vai gravar esse text até o fim dos tempos, até o fim da execução da sua aplicação, é um jeito legal também de você guardar estado dentro da sua aplicação sem ter que jogar o diabo da variável lá para cima no contexto global. Eu li a configuração de um arquivo, joguei dentro de uma closure. Legal, você pode chamar aquilo como função o tempo todo que a sua configuração está ali sem ter que ficar acessando o banco de dados, o arquivo de configuração o tempo todo. Até aqui está tranquilo, pessoal? Legal. Vocês sabiam que JavaScript também tem tratamento de erro? Assim como no Java, no C#, no Ruby, no Python. Em vez de um try-catch, exatamente igual no Java. Esse cause and error é um método, uma função que não faz nada, não existe. Eu botei aqui de propósito. Se você rodar isso aqui, ele não vai explodir simplesmente, olha, cause and error não existe. Ele vai dizer, ops, cause and error não existe. Formatadinho, bonitinho. Para que isso aqui é muito útil? Eu preciso acessar um recurso externo. Você está usando Ajax. Ajax você depende do acesso a um outro servidor, a um outro serviço. Por algum acaso a sua conexão caiu e você não quer que seu JavaScript pare. Você quer que simplesmente ele, ok, caiu agora, daqui a uns 30 segundos eu tento de novo. Quietinho, sem alarmar o usuário. Às vezes é igual a internet de hotel. Cai, é ruim, é lenta. Internet de aeroporto, internet lá de casa. Então, de repente, se você tentar de novo, dali a 5 segundos, 30 segundos, ele vai. Então, é uma maneira bacana de você resolver. Você consegue botar isso num log da aplicação. E se você está rodando JavaScript no browser e dá pau no seu código JavaScript, ele para de executar e não vai terminar de executar o que tem dali para frente. Então, isso aqui é uma maneira legal. Eu sei que aqui pode dar erro, então eu vou tratar, guardar uma mensagem bonitinha. E vamos que vamos. Isso aqui é um gráfico antigo, de 2007, mostrando onde o JavaScript é utilizado hoje em dia. Você pode ter certeza que se a gente pegar um agora de 2003, ele vai estar bem maior do que isso. Mas Windows 8 usa JavaScript para interface. macOS usa JavaScript para interface. O Firefox OS, ainda chama Firefox OS? Até semana passada era Gecko. Boot to Gecko. Então, de repente, o marketing deles mudou o nome de novo, eu não estou sabendo. Mas você pode usar o ActionScript do Flash. É um dialeto do ECMAScript, que é o nome oficial do JavaScript. Então, você vai encontrar isso em todo lugar. Dentro do set-top box da Vivo, telefônica também você vai achar. É isso aí, pessoal. De repente, na próxima aplicação que vocês fizerem, escreverem, como eu disse, dá para você usar JavaScript até para compilar bytecode Java. De repente, vocês podiam dar uma chance aí, por que não? O JavaScript. Muito obrigado, pessoal. Que hora boa para o controle remoto não funcionar. Funcionou. Muito obrigado, pessoal. Eu vou abrir um tempo aqui, a gente tem uns 15 minutos para tirar dúvida. Alguém tem pergunta para fazer? Alguém quer? Mixing é normal usar, o pessoal usa muito ou não? No Ruby, sim. JavaScript, não.
não é normal você encontrar nem mesmo orientação objeto no JavaScript. Apesar da gente usar o tempo todo o conceito de namespace, de constructor, mas não sei, parece que as pessoas gostam de ficar usando callback, fazendo salsichão, Então, de repente, você quebrar seu código em módulos mais legíveis, usando boas práticas de orientação a objeto, de repente você conseguiria fazer algo mais legível. Filho, o que você acha das novas features que eles estão pensando pro ECMA 6 aí? Classe? Você acha que é uma tentativa de mudar as características da linguagem só? Tipo, porque muita gente não conhece algumas dessas coisas que você falou do JavaScript. Sim. E aí eles estão meio que tentando fazer uma tentativa de tornar o JavaScript então mais parecido com o que as pessoas conhecem. Na prática, todo mundo ouviu a pergunta dele? O que eu acho das features novas que estão sendo introduzidas no ECMAScript 6? Que basicamente vai virar o que é o CoffeeScript hoje. Você vai pôr setinha para definir como é essa função, você vai criar classe, é outra linguagem. Eu particularmente não gosto. Não gosto, eu acho CoffeeScript perda de tempo, me desculpem. Mas... Porque você perde a oportunidade de aprender uma nova linguagem também, um novo paradigma, né? Quando você joga tudo no mesmo saco... Exatamente, você vai virar... Igual, o Dart é a volta do Java para o JavaScript. O JavaScript nunca precisou de ser igual ao Java. Assim como o PHP, o Ruby, o Python nunca precisaram ser igual a, sei lá, fala outra linguagem aí. A forma que você fez a herança nisso é o prototype, né? Isso. O prototype igual a outra função mais incrível. Aí, como que eu faço herança é muito diferente. Daquela forma ali, você não tem problema de o que é o bis, depois executar o método dentro da sua classe. Eu decidi fazer dessa forma a herança, entendeu? Então, a forma que eu faço a herança é mais obtura, porque aí tem uma função dentro dela, aí eu consigo ter um contexto dentro do objeto. Agora, daquela forma aí, eu nunca tive isso. Você não tem esse problema? Não, até porque ele perguntou se, da forma como eu usei prototipação aqui, herança com prototipação, se eu não tenho problemas com o dis, se eu não tenho problemas com... Não, até porque o dis é a palavra-chave dis dentro do JavaScript é uma coisa que vocês precisam aprender muito bem, ter muito cuidado, porque ela tem muita pegadinha. Se você passar o dis dentro de uma função anônima, dentro de um callback, ele pode estar se referindo àquele objeto que recebeu o callback. Dependendo do caso, ele pode estar se referindo ao contexto geral. Dependendo do caso, ele pode estar se referindo à função atual que você está. Então, assim, ele não cria mais problemas com o dis do que a gente já tem hoje. Uma boa prática nesse caso aí seria o lance dos módulos, o AMD, por exemplo, que você usa pode ser. Para tentar dar uma clareada, né? Porque nem sempre a gente consegue intuitivamente saber se diz aqui está vindo da onde. Ou como o jQuery faz, passa ele mesmo como parâmetro para uma função para você ter certeza que você vai receber o objeto correto lá dentro. Então, o senso de jQuery comumente usa como argumento aquele array ou vestimento de parâmetros, sabe? No lugar das linguagens convencionais, elas usam nem argumentos, tem que passar muito alguns ou não. Então, uma desvantagem da utilização desse vestimento ou array? Não. Caso eu vá utilizar isso em outra linguagem, porque eu acho muito interessante o JavaScript em relação ao outro. A pergunta dele é se tem alguma desvantagem você passar quantidades opcionais, quantidades variáveis de parâmetros, isso, né? Parâmetros opcionais. E o JavaScript te oferece um array interno chamado arguments, que você tem como pegar tanto 1 como 10 parâmetros, se você quiser. Não tem problema. Talvez você perca um pouco em legibilidade, mas isso é uma característica da linguagem. O Clojure, por exemplo, que é um dialeto Lisp que roda na JVM, permite que você passe N argumentos para uma função se você permitir dessa forma. Mesmo a linguagem C,
Você pode pôr lá o parâmetro 3 pontinhos e você vai usar uma função lá dentro que vai retirar esses argumentos da memória. Então, tirando você perder um pouco de legibilidade, não tem problema nenhum. Uma alternativa que eu não sei se eu precisei ter sobrecarga, tem sobrecarga? Não tem. A alternativa foi essa. Exatamente. Mesmo o currying que eu usei aqui não é utilizado com muita frequência no JavaScript pela questão dos parâmetros opcionais. Ele te dá parâmetros opcionais muito facilmente, então de repente o currying pode ser um trabalho extra que você tem. No caso que eu usei aqui, eu achei que foi a melhor solução. Mas em outros casos, de repente, parâmetros opcionais podem funcionar muito melhor. Uma vez eu li que você colocou em um exemplo de evolve, e eu li uma frase que era evolve e Perfeito. só que eu não explicava por quê, você sabe? É muito perigoso você usar evil. Porque ali eu usei simplesmente de gaiatice para mostrar para vocês, olha, dá, funciona. Você não tem controle, se você está pegando uma instrução do usuário e jogando dentro do evil, você não tem controle do que o usuário está passando. Se é uma aplicação que tem acesso a dados, acesso a banco, você pode simplesmente zerar a sua base, você pode liberar dados de usuário, você pode vazar a sua aplicação, simplesmente porque você não tem controle no que o usuário está fazendo. E se você, a menos que você esteja escrevendo um compilador, com certeza, se você tem evil no seu código e não é algo muito específico, você está fazendo errado. Existem formas mais corretas, mais idiomáticas, mais elegantes e menos passíveis de erro do que usar direto um evil ali dentro. Isso no caso de receber string direto do usuário. Por exemplo, eu tenho um código onde eu gero classes dinamicamente, a partir de um framework. Certo. Tem alguma outra forma de criar essa variável? Então, de repente, no seu framework, como você está criando coisas em tempo de execução, seria mais ou menos a função, como eu usei aqui a palavra genérica compilador, mas nesse caso, pode ser que de repente não haja uma forma melhor. 5 minutos. Parece que ela é muito eficiente para redução, que ela não tem call stack, obviamente, para vocês. Só que tem uma função, eu chamo outra função, e não sabe como que eles envolvem isso. Sabe como é que isso funciona? Então, JavaScript não tem tail call recursion, tail call optimization. A pergunta dele, não sei se vocês entenderam, se o JavaScript permite que você consiga fazer recursão sem consumir o stack. Todo mundo aqui sabe o que é o stack, né? O call stack. O Scheme, por exemplo, permite que você use tail call optimization, tail call recursion, que significa, se o compilador perceber se você escrever daquele jeitinho pré-determinado, também ele não é nenhum gênio. Se o compilador perceber que a função está chamando ela mesma e a chamada da função é o último valor a ser retornado dela mesma, então internamente é como se o binário dele gerasse um for ou um while, ao invés de ficar chamando recursivamente. Então você não consome esse call stack. Então, se você precisar chamar 1 bilhão de vezes, ele vai chamar 1 bilhão de vezes sem dar um stack overflow. O JavaScript, infelizmente, não tem isso. E eu não vejo também esforço nenhum para que criem esse tipo de coisa. Até porque isso obrigaria, sei lá, se no V8 da Google fizerem isso, vai obrigar que os caras do Firefox, da Mozilla, da Microsoft, do Java implementem isso também. E não é legal. Não vão. Quem mais tem perguntas? Eu tenho. Qual o cenário que você enxerga para o uso de prototipação de JavaScript? Qual? O uso de prototipação. Se eu usando paradigma funcional, não preciso de prototipação para basicamente nada. A prototipação a gente está no campo da orientação a objetos. Então aí entra outra pergunta. Quando você acha que é vantajoso tentar usar a orientação a objetos JavaScript? Cara, depende do caso, depende do como você está habituado a desenvolver. O problema que eu vejo com linguagens que suportam os dois paradigmas, como é o caso do JavaScript,
É que você pode cair tanto para o funcional, não dá para ser puramente funcional no JavaScript, mas dá para você fazer coisas decentemente funcionais. Ou você pode cair para o totalmente orientado a objetos. Ou você pode fazer uma saroba, misturar os dois ali, seja lá o que Deus quiser, seu amigo que se vire para entender. Pode ser muito bom, pode ser péssimo. Se você tem um background de orientação a objetos, eu acho que é por onde você vai cair. Se você tem um background de programação funcional, como a gente está se enredando, de repente uma closure, uma coisa mais funcional, resolva seu problema. Então eu posso fazer uma pergunta baseada nisso daí. De repente não seria uma desvantagem, assim, claro, tem benefícios, mas não seria uma desvantagem de linguagem multiparadigma desse tipo? Que vai de contra ali, a intenção que vai ser dada nesse código. Porque quando você pega só orientação a objetos, Java, por exemplo, Sharp, C, só tem um jeito de você fazer orientado a objeto, então a herança é daquele jeito, a forma de escrever é daquele jeito, os parâmetros que você vai passar, você tem que escrever no cabeçalho do método da função. Então quer dizer, tem um padrão que vai ficar por 10 anos, quem for ler aquele negócio ali, tende a todo mundo entender e conseguir levar. Como no JavaScript, você tem esse negócio aí de, pô, eu vou fazer bonitinho, orientação a objeto, orientação a objeto. Chega num ponto que você travou, no sentido de, pô, tem que resolver prazo, você não sabe o que acontece no mundo, não, mas jeito funcional, você tem que resolver assim, aí beleza, você já deu o primeiro desvio. Quando você vai ver, você tá cheio de em padrões ali no seu desenvolvimento, uma intenção sua vai tal, não sei. Na verdade, eu encaro de outra forma. Se você vê, pô, desse jeito eu posso resolver funcional e mantendo simples, a palavra aqui é simplicidade. Eu não vou botar funcional aqui porque eu quero parecer esperto aos olhos dos meus colegas. Eu vou parecer um grande babaca aos olhos dos meus colegas se eu quiser ser espertão. Se você vai pelo lado da simplicidade, da elegância, da questão idiomática, é bacana, quanto mais ferramentas você conhecer, mais recursos você tiver, melhor. No mundo real, quando o prazo aperta, a gente não cai para o funcional, a gente cai para o Go Horse. Então, cara, aí você começa a ver aquele callback hell, é callback que chama callback, salsichão e, meu, foda-se, eu vou pegar outro emprego e azar de quem vier mexer no código depois. Posso só comentar uma coisa adicional? Cara, eu acho o seguinte, o maior erro, na minha opinião, é você tentar... O JavaScript ele não é orientado a objeto. Para mim, o erro é você tentar emular a orientação a objeto em JavaScript. Para mim, só se você está fazendo isso, já está errado, entendeu? JavaScript não é para você programar orientado a objeto. Mas por que você acha que não é orientado a objeto? Porque ele, por exemplo, ele tem objetos, mas ele tem, não do jeito que você está acostumado a usar em Java, por exemplo, ele não tem classes. Não. Ah, é porque a orientação a objeto É baseado em protótipo, Vidal. Você não usa classe, só um prototype para isso. Sim, para fazer o quê? Você consegue fazer herança, por exemplo. Então, para que você precisa de herança? JavaScript. Por que você precisa de herança do seu código lá de servidor, por exemplo? Não precisa. Quem disse que você precisa de herança do seu código de servidor? Pessoal, eu queria agradecer aqui desculpa interromper, Rodrigo Vidal, para quem não conhece, MVP em F#, uma puta linguagem funcional da Microsoft. A Microsoft, acredite se quiser, faz coisas muito bacanas que funcionam. Então, ele é um cara aqui que ele fez uma palestra de programação funcional que minha cabeça não digeriu ainda tudo aquilo. Foi muita informação e foi muito boa, muito pesado. Então, é assim, se a gente entrar nessa discussão orientação a objeto contra funcional, cara, vai a noite inteira. É o que eu falei, quando eu falei que Java era orientado a classe, não orientado a objeto, eu criei um campo de batalha lá na empresa. Mas tudo bem, não estou criticando, é só o modo como as coisas são. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer o pessoal que ficou aqui no chão desconfortável. Valeu, pessoal.